Paz a todos. Hoje eu pretendo na pregação fazer um teste com todos para saber se todos realmente creem em Deus. A verdadeira fé. A fé que eu digo é aquela fundada na palavra. Por que eu estou dizendo isso daí, irmãos? Pelo seguinte: muitos, se perguntar a eles se creem em Deus, a resposta é sim, creio. Será? Será que realmente creio em Deus? Por que eu estou dizendo essas coisas? A resposta, a maior parte do tempo, ela é evasiva. Ao tempo que o irmão fala que crê em Deus, é o mesmo que está no dia a dia se lamentando, reclama dos problemas, reclama das tristezas, das angústias, enfim, vive num mundo totalmente longe da palavra. E aí, eu digo o seguinte: não é hora do irmão submeter a um teste de fé? Saber se realmente a fé que tem é autêntica? Saber se realmente crê em Deus? Crê na palavra? Pois bem, quando eu falo isso, eu busco, por exemplo, um fundamento bíblico, onde vai falar que Deus é por nós. Deus, Ele não nos negou que teríamos problema nessa vida. Olha só o que diz, por exemplo, segunda carta de João, no versículo 16, aliás, capítulo 16, versículo 33. Presta atenção, irmão. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Percebem? Deus está dizendo para nós que vamos ter aflições. E o que é aflições? Não é problema? Não é a angústia que nós temos no dia a dia? Não é as lamentações? Não é o estresse que nós temos no dia a dia? Não é a ira que submetemos? Tudo isso é aflição. Mas ao mesmo tempo ele fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo com isso daí? Se está dizendo que venceu o mundo, ele está dizendo o seguinte: olhe para mim. O que vocês estão passando é algo que foi profetizado pelo meu povo. Então vocês terão problema. Então não é hora, por exemplo, de encarar os problemas como naturais? Procurar resolver, ter responsabilidade. Deus nos deu uma missão aqui na terra. Nós temos que resolver esses problemas. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Mas deixar de lado? Não, irmão, nós não podemos fazer isso. Lamentar? Não, irmão, não podemos fazer isso. Buscar o ódio? Não, irmão, não podemos fazer isso. É muito fácil para todo mundo chegar no dia a dia. Olha, um irmão me traiu, um irmão não fez aquilo que eu imaginava. Lá vai o ódio, lá vai a vingança. Não, irmão, não é para se comportar assim. Lembre da palavra. Ora, se eu estou aqui passando por aborrecimento, e eu estou vendo então que está se cumprindo aquilo que está lá, segundo a carta de João, no capítulo 16, versículo 33. Deus me fala: terei aflição. Então por que eu vou esquentar a cabeça? Por que eu vou ficar irado? Por que eu vou ter ódio do meu irmão, sabendo que há profecia nesse sentido? Ah, mas o irmão é culpado por isso? De certa forma sim, ele poderia vigiar, mas não há como também evitar, já que o próprio Deus fez essa previsão. Não há como se livrar dessas situações. Então, quando eu falo isso, é hora do irmão verificar se realmente a fé dele está fundada na palavra de Deus. Percebe isso, irmão? É hora do teste? Verifique aí com você mesmo. Você tem problema? Com certeza sim. Você tem aflições? Com certeza sim. Então não é hora de buscar a palavra e viver essa realidade, buscar em Deus então a solução de tudo? Tudo tem uma solução. Deus está à frente. Deus conduz tudo. Isso é muito importante em nossas vidas, irmão. Por outro lado, quando verificamos esses problemas que está diante de nós, nós podemos buscar outro fundamento bíblico lá em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5, o versículo 11. Olha o que diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Percebe, irmão? Então, as intrigas do dia a dia, as fofocas, as maldades,
vem tudo aqui neste capítulo, nesse versículo. Ah, é para entristecer então? Ou é para se alegrar quando tiver problema desse tipo? Irmãos, a palavra está dizendo: você será bem-aventurado se alguém um dia jogar contra você, se alguém um dia fofocar contra você, se alguém um dia te perseguir, falar coisas de você que você não praticou. Porém, lá vai o alerta, irmão. Verifique primeiro se aquela fofoca, aquela maldade que estão dizendo de você, que está te acusando, se realmente é verdadeira. Se for verdadeira, irmão, pera lá. Você é o causador do problema, não é o irmão que jogou contra você. Examine primeiro as escrituras e examine a si próprio para saber o que há de verdade naquilo que alguém teceu contra você. Se for mentira, se for maldade, se for perseguição, atente-se. Olha que prêmio que você está ganhando por alguém injuriar contra você. Você está sendo bem-aventurado. Está escrito. Mateus 5. Vê lá o versículo 11. Está dizendo isso daí. Então tudo isso, irmão, é necessário examinar as escrituras para saber se realmente tudo isso é verdade. Se for verdade, olha, joelho na cruz, peça perdão, vai se consertar com seu irmão. Seu irmão também errou? Errou ao praticar tal ato e não te recomendar para você não praticar tal ato. Agora, se o irmão está fazendo as coisas contra você e é mentira, problema dele com Deus. Mas a bem-aventurado é você, irmão. Percebe como isso é forte se você examinar verdadeiramente as escrituras? É dessa forma que funcionam as coisas. Nós temos que jogar o joelho ao chão, ser verdadeiro com Deus e perceber o que há de bom para nós e o que há de verdade em nós e o que há de mentira em nós. Afinal de contas, falar a verdade é uma das nossas obrigações. Seguindo essa parte do grande teste aí da Bíblia em relação ao nosso comportamento, nós podemos verificar o seguinte: é comum todos fazerem uso da oração do Pai Nosso. Mas será que todo mundo está preparado para fazer a oração do Pai Nosso? Boa pergunta, né? Para que serve a oração do Pai Nosso? Não é naquele momento que estamos com aquela aflição, aquela dor, aquele desconforto espiritual, temor por alguma coisa que possa acontecer, algum terror, coisa do tipo, as maldades da vida. E aí você fala: deixa eu aqui fazer a minha oração ao Pai Nosso. Mas será que todos estão preparados com justiça para fazer essa oração, irmão? Olha, se a gente verificar, por exemplo, a verdade verdadeira, não dá para você fazer a oração do Pai Nosso. Haverá um momento que nós temos que voltar primeiro, nos corrigir, só depois fazer a oração do Pai Nosso com todo o sentido de verdade. Vamos verificar, por exemplo, uma certa parábola onde Jesus fala no versículo 23 do capítulo 18, 23. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. Ok. Feito tudo isso, o que aconteceu? Vejamos cá. 24. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 25. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tenha paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E segurando-o, sufocava, dizendo: Paga o que me deves. 29.
Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. 32. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. 33. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado o seu senhor, entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. 35. Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Veja bem, irmãos, aqui Deus está sendo claro. Nós temos que ter o poder do perdão. Se guardarmos ira, ódio, não estamos na condição. Se não temos condição de perdoar alguém, não temos condição de levar a sério então a palavra de Deus. Tanto é que quando eu falei lá atrás, para a gente fazer uso da oração do Pai Nosso, olha a seriedade, você tem que ser autêntico com Deus, você não pode mentir. Porque se você mentir, Deus conhece o seu coração muito antes da expressão da sua verdade. Ele sabe do que você vai fazer, Ele sabe do que você fez, Ele sabe todas as coisas. Então, irmão, não adianta você querer mentir para Deus, perda de tempo. É o que acontece. Imagine que você está com todo esse problema, você não consegue perdoar o seu irmão, assim como o conservo não conseguiu perdoar o seu servo, em deixar para depois o pagamento dos 10 denários, que era tão pouco, né? Em relação ao que o rei lhe perdoou. Mesmo assim, ele foi de coração duro. Tenta imaginar que esse mesmo conservo, lá arrependido, coisa do tipo, está num momento difícil, não perdoou, ainda não consegue perdoar, ainda está com o coração amargurado em relação ao mundo e resolve então fazer a oração do Pai Nosso. Olha só o que acontece na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, do versículo 9 ao 13. Então no 12, vai falar o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse conservo chega lá e fala: Senhor, eu estou pedindo, perdoa minhas dívidas. Ele fez o pedido para ele. Mas Deus sabe que o coração dele não perdoou lá o seu servo. Então, ele está em falta com Deus. Quando ele chega e fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, quando ele se refere aos nossos devedores, ele está dizendo que perdoa. Mas ele está mentindo, que ele não perdoou. Ele está mentindo para Deus. Deus vai usar a expressão: aparta-te de mim, eu não te conheço. Por quê? Ele está usando da mentira. É aquele que mente, Deus não perdoa. Aquele que faz uso, por exemplo, de outros pecados capitais, tipo fornicação, a mentira que nós já falamos, outros pecados contidos nos 10 mandamentos, esse não está preparado para fazer uso da oração do Pai Nosso. Então percebe, irmão, que nós temos que ter muito trato com a verdade, muita sinceridade com as coisas de Deus, ler a palavra e procurar interpretar a palavra segundo o seu comportamento. Não adianta você ler a Bíblia e falar: ah, eu li a Bíblia hoje, que maravilha. Mas você está seguindo? Você está adotando o que está na Bíblia? Você está comportando como Deus está te pedindo? É essa análise que você tem que fazer da sua vida. Você tem que analisar friamente o seu comportamento. Antes de ler a Bíblia, examine o seu comportamento para saber se você está sendo leal. Não adianta você mentir para mim, mentir para o seu irmão, mentir com quem você convive. Deus sabe da sua verdade. Então, autoexamine, verifique em si próprio. Se estiver fazendo tudo certinho, ótimo. Se não estiver, não é o fim, irmão. Veio aí então o perdão na cruz. Redima-se, verifique os seus erros, comece a confessar. Mais importante do que confessar, comece não mais praticar as iniquidades, os pecados. Percebe, irmão, como isso é grave? Então hoje a oração é no sentido de fazer o teste para vocês se estão fazendo as coisas conforme
às Escrituras Sagradas. Paz a todos.